Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este sobre o Brasa, hein? O Brasa venceu o Sudão do Sul em seu primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo de Basquete, que começa em 12 dias, pelo menos a do Brasil. O Brasil entra em quadra no dia 26 de agosto para enfrentar o Irã. E, Lucas, tudo bem? Animado para comentar uma vitória do Brasa há 12 dias da competição, que é a mais importante do calendário FIBA de cada 4 anos? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, cara, tô animado, lógico, para comentar. Dia dos Pais foi muito revigorante, viu? Assim, a vantagem de ter muitas crianças, né, que você recebe muitas homenagens de Dia dos Pais, né? Então passei por isso e tô bem revigorado aqui, mas Gibas, falar a verdade, hein? A vitória do Brasil não foi, assim, espetacular, né? Lógico, ressaltando. Estamos enfrentando um tipo de time de Copa do Mundo. Não é assim um time para você chegar espancando, sabe? Não é sparring para você vir enfrentar e dizer assim, vamos meter 40 pontos, né? Então, era time de Copa do Mundo que o Brasil estava enfrentando, venceu, né? Agora, se pergunta assim, convenceu? A resposta provavelmente vai ser não. O Brasil venceu um adversário que deveria ter vencido, né? O Brasil tinha uma certa obrigação de vencer o Sudão do Sul pelo posicionamento no ranking, etc. Pelo histórico, né, das duas seleções. Mas o Brasil não conseguiu se impor o tempo todo, e que a gente vai falar vários motivos que podem ter sido atenuantes para isso, ou se é para a gente esperar isso mesmo. Mas, Gibas, o fato é, começamos o caminho, a preparação com vitória. Esse jogo foi na Austrália. Quem está acompanhando o Belgradão aqui já está por dentro, né, do calendário da seleção. Estamos fazendo amistosos na Austrália, depois viajaremos para a China, faremos mais alguns por ali, e aí sim, Jacarta, na Indonésia, com os 12 convocados, né, por enquanto tem 14 no elenco. Os cortes, a previsão é que só ocorram mesmo após os amistosos da China, a não ser que tenha alguma lesão no meio do caminho, a gente espera que não. Gibas, começo de caminhada com vitória. Vamos começar nesse tom positivo, né? Tivemos pontos positivos nessa vitória, não tivemos? Primeiro ponto, Lucas, é que o Sudão do Sul foi a primeira equipe africana a se classificar para a Copa do Mundo, classificou com 11-1, foi a líder do seu grupo, né? A líder do outro grupo é a Costa do Marfim, que a gente já apresentou lá no nosso preview. Tá no YouTube, hein? Quem não assistiu ainda, assista. Sudão do Sul é um bom time. É um bom time, não é um time da elite, mas é um time que joga um bom basquete, tem bons jogadores. Acho que o que todo mundo conhece, que acompanha a NBA, conhece é o Wayne Gabriel, que fez um bom jogo hoje contra o Brasil. Achei ele bem atuante, assim. Outro jogador, Lucas, é o Shayok, né? O Shayok jogou na... O Mariel Shayok ou o Shayok? O Mariel Shayok. O Shayok não tá nessa, não. O Shayok jogou no Unifacisa, o Mariel Shayok jogou no Philadelphia 76ers e no Fenerbahçe. Hoje está na G-League, é um bom jogador. Agora, mais do que nomes, né? É um time que joga um sistema bem legal. O técnico, né? O Royal Ivey, ele é assistente, vai ser assistente do Udoka esse ano no Houston. É do mundo NBA, estava no Brooklyn nos últimos anos. Enfim, é um time que joga um basquete antenado, sabe, Lucas? Então, assim, o primeiro ponto positivo é vencemos um time competitivo. Acrescento ainda, né? Vencemos um time competitivo sem 4 jogadores. É verdade que só 12 poderiam jogar, né? É o normal, né? Que só 12 jogam. O Brasil optou para ir para o jogo com 10 apenas. Não trocaram Gui Santos, Didi, Raulzinho e Cristiano Felício. O Lucas apurou, vai trazer mais informações por conta disso, mas assim, o Brasil jogou só com 10 e o Lucas Dias jogou só 2 minutos, né? Então, não sei se tem uma questão física ou foi opção tática. A questão é a seguinte, Lucas, ganhamos com nossa força controlada, vamos dizer assim. Também não conhecemos a fundo o time deles para saber se os que não jogaram deles têm alguma relevância, né? O Mu e o Maluak, além do Gabriel, o Gabriel jogou pouco, esses dois primeiros que eu falei nem jogaram. Eles estavam assim em convocações, mas nenhum deles
assim, relevante, pelo menos não foi durante as eliminatórias, ao contrário dos nossos ausências, que são alguns dos nossos principais jogadores. Um deles, inclusive, jogou as últimas 8 temporadas da NBA, tô falando do Raulzinho, claro. Então, assim, ganhamos com força reduzida e vencemos por 10 pontos. Agora, Lucas, para acordar 4h30, que foi o horário que foi o jogo no Brasil, esperava mais. Tem que ser honesto aqui. Mas aí não seria uma expectativa sua? Porque eles não precisaram acordar 4h30, né? Sim, jogar de eu tarde. tô sendo horário do Brasil excêntrico, né? Que não é nunca o ideal. Okay. Assim, Lucas, fiquei mal impressionado com a nossa defesa, mas muito mal impressionado com a nossa defesa. Tomamos muita bandeja, muita cesta fácil, assim, transição rápida e bola próxima à cesta, sem proteção de aro, e acho que esse é um problema, porque nós tivemos hoje, né, na posição, revezando o Bruno Caboclo e o Felipe dos Anjos. O Felipe dos Anjos tem 2,20 m, o Bruno Caboclo é uma máquina de dar toco, mas nós não conseguimos oferecer resistência a um time atlético, de fato, muito atlético do Sudão do Sul. O Brasil jogou mal. Sim, o Brasil até o terceiro período jogou mal. Teve bons momentos ofensivos, acho que sobretudo com o Tim. Pô, o Tim Soares é uma grande notícia, viu? Jogou muito hoje, acertou 100% de aproveitamento, inclusive com 3 bolas de 3 pontos. Impressionante os números, né? Impressionante, uma dunk linda, 3 bolas de 3. Achei que o Benite também teve alguns bons momentos, sobretudo saindo de bloqueio para chutar, que é uma jogada que o Brasil faz para ele. Iago sempre muito eficiente, né? Quando vem do banco, acelera e alegra nosso coração. Agora, assim, não dá para defender nesse nível se a gente quiser coisas grandes. E aí você fala, pô, mas nós ganhamos, né? Como é que nós ganhamos? Você não acabou de falar que o time era bom? Cara, curioso, né? Porque o Brasil meteu uma zona, claro, com bons jogadores defendendo e tomando boas decisões, né, na zona, mas assim, um tipo de solução que é meio primária, sabe, Lucas? Uma solução que não é o tipo de solução que vence o jogo em campeonato grande, pelo menos não um jogo relevante. E jogaram muito dos Estados Unidos assim, viu, Guiba? Não se vence mais, né? Okay. O time do Sudão do Sul chutou 28 bolas de 3 e matou 4, e boa parte dessas livre, né? Porque o Brasil, quando meteu a zona, assim, por melhor que fosse, acabava gerando bons arremessos. E a prioridade do Brasil era proteger o que estava dando ruim, né? Então, e ganhar o jogo, né? O Brasil precisava ganhar o jogo. Tá, imagina você começa uma preparação perdendo, e aí o Brasil jogou muito tempo com essa zona, porque, enfim, estava dando certo, né? E aí abriu vantagem, venceu bem o jogo, né? Venceu um placar que dá para apresentar no podcast, sabe, Lucas? Dá para quem acordou, viu o placar, 8-5, 7-5, fala, pô, o Brasil ganhou legal, ganhou de um time aí que é interessante, beleza. Tá começando, né, o primeiro jogo, mas assim... dígitos duplos, né? Inspira cuidado. Chegamos a ficar 10 atrás no terceiro período, Lucas, 10 atrás. A coisa não tava bonita, não. Mas, repito, né? Não estávamos com força máxima e, enfim, é o nosso primeiro amistoso. Aí, Lucas, eu te falo uma coisa, né? Chico Buarque feliz, Chico Buarque triste. Você escolhe o caminho que você quiser, inclusive os dois, né? Ou do meio, ou nenhum. O Chico Buarque feliz é o seguinte, cara, para um primeiro jogo de preparação, achei legal, assim, muitas coisas bem legais para se falarem aqui, para serem faladas aqui. Agora, Chico Buarque triste. Para 12 dias do Mundial, tô um pouco apavorado. São 12 dias para o Mundial, Guilherme, mas são 12 dias intensos, né? Não é assim, ó, jogamos esse último jogo e agora temos 12 dias para o Mundial, né? Não, é um 12 dias em que esse é o primeiro jogo e vai ter Austrália, vai ter Sérvia, vai ter muito time pela frente do Brasil. Pra gente, Venezuela, a gente tem que macetar. Pra gente se posicionar e descobrir mais ou menos, esses caras descobrirem, né? Acho que para nível de Felipe Soares, de Chico Buarque, meti um Felipe e um Tim Soares juntos, né? Felipe Soares e Tim Soares, e já ia botar no Chico Buarque feliz, né? Pra falar de Chico Buarque feliz, acho que assim, dos 14, né? Os dois homens que a gente pode dizer assim, menos o povo brasileiro tem acesso, né? Que é o Felipe dos Anjos e o Tim Soares. Os dois mostraram que, poxa, podem fazer parte aqui dessa seleção, né? Então, assim, a briga vai ser de quem conquista a vaga, né? E não de quem vou ter que levar porque tem esse mesmo, sabe?
Então, assim, são 14 jogadores em condição mesmo de disputar a vaga. Esses 4 que você comentou, né, que não vão jogar, a informação que a gente tem é que não existe nenhum impeditivo de lesão por exame, né? Apenas assim, pequenas dores localizadas, e como era o primeiro jogo, não tinha motivo para forçar, né? Até porque só dá para levar 10 para o jogo, né? Hoje, quer dizer, amanhã, né? Amanhã na Austrália, Guilherme, não sei, talvez tenha sido até ontem já, né? Mas Só dá amanhã pra na levar 12, Austrália, né? Quer dizer, então amanhã na Austrália pode ser que seja tipo a estreia do Mundial. Mas a informação que temos é que amanhã na Austrália vai haver o treino do Brasil, e esses 4, por exemplo, já vão treinar. Então, assim, não é como se eles não tivessem com condição, né, com alguma lesão preocupante. Então, esses 4 vão treinar, e dependendo do treino deles, esses 4 fardem contra a Austrália. Vamos ficar aí vendo como vai ser o desenrolar, né, desses fatos. Mas a informação que temos é que não existe lesão por exame, não existe nenhum impeditivo clínico para esses caras jogarem, e que os cortes devem acontecer mesmo apenas após a China. A gente fica nessa expectativa, né? A gente quer ver o Gui Santos, esse novo Gui Santos, né? Depois de um tempo na G-League, a gente quer ver o Raulzinho depois de tantos anos, né? Quer ver como é que o Felício tá, faz tempo que o Felício não joga, né? A gente quer ver como é que o Felício tá. E o Didi também, né? O Didi também tá voltando para o Brasil. A informação que a gente tem é que ele vinha passando por alguns problemas físicos, e agora a gente espera que ele jogue bem também, né? Para que os 14 estejam em condição de disputar essas 12 vagas. Ainda são 2 cortes para o Brasil fazer. Então, Guiba, é o seguinte: o Brasil tem bom time, né? O Brasil venceu o Sudão, e foi o primeiro jogo da preparação, né? Agora, o que a gente pode dar uma olhada, né? Jorginho titular, pelo menos dentro das opções que o Gustavinho tinha, Jorginho titular. Acho que, especialmente se o Brasil vier sem o Raulzinho em momentos do jogo, né? O Brasil vai precisar de um 2 que marca pra caramba, né? Porque tanto o Iago como o Hertas podem ser explorados defensivamente, então acho que o Jorginho tem uma função muito grande, né? Muito, muito fundamental para esse momento. É muito difícil a gente visualizar um time. Você falou de proteção de aro, né? A proteção de aro não vai ser só o pivô que vai proteger. No caboclo não vai resolver todas as mazelas defensivas do Brasil, né? Se tiver o tempo todo o perímetro furando a primeira linha de marcação, vai ser muito difícil. A pressão no nosso sistema defensivo vai ser muito grande, né? Então é muito difícil a gente formar, por exemplo, com Marcelinho Huertas e Benite, né? Ou Iago e Benite por grandes porções de jogos altamente competitivos, né? Então é possível que a gente sempre tenha um Jorginho em quadro, um Didi, a gente não tem tantos 2, né? Tanto aqui na lista do... mas o Benite ele não vai ser um mais defensivo, né? Não, Ainda mais nem de perto. Então, quando a gente pega a lista do Brasil de guards, né, de 2 de shooting guards, só tem lá Jorginho e Benite, né? E aí o Jorginho foi essa opção. Formou junto com o Léo Mendel, Tim Soares, Caboclo e o Huertas. Aí já uma grande diferenciação do time da AmeriCup, né, que sempre normalmente vinha com o Lucas Dias, né? O Caboclo começando como pivô mesmo, algo que a gente já suspeitava aqui e comentava, né? Se ele vai ser um pivô, pode ser que sei lá, abra uma vaga mais para alas, né? Léo Mendel é um titular incontestável dessa geração Gustavinho, e Tim Soares, a baita surpresa, assim, surpresa é demais, um pouco demais, é um jogador internacional do Brasil há muito tempo, mas ser o cestinha, né, ser o jogador que mais eficiente foi na partida, é algo que o coloca, digamos assim, com um certo favoritismo aí para macetar uma dessas vagas. Vamos monitorar a situação do Lucas Dias, né, nos próximos amistosos, jogou menos de 3 minutos. Então, assim, Gibas, é apenas um jogo, né? Mas já mostra talvez mostre, né, algumas preferências do Gustavinho. Quem sabe não, né? Quem sabe seja uma ideia de rodar bastante nesses 2 amistosos na Austrália, né? E aí o próximo jogo seja uma line-up completamente diferente, né? Agora, quem jogou
acredito que aproveitou bem a chance, né? Tanto o Tim Soares como o Felipe dos Anjos aproveitaram bem. O Jaú, Gibas, o que você achou do Jaú? É o cara que fez o que se espera dele ou você queria um pouquinho mais? Cara, o Jaú, ele não é negativo defensivamente, né? O que é para esse elenco, que a gente tem alguns problemas de defesa, é uma coisa positiva. Agora, eu não sei muito bem pro nível internacional se ele é um 3 ou se ele é um 4. Acho que se ele for um 3, ele não tem muito drive, até tem um pouco, mas assim, não tem muito drible, criação de arremesso, coisa que faz com que quando ele venha, você imagina sair de um Léo Mendel ou de um Jorginho para ele, perde um pouco, né? E se ele vem para a posição 4, eu acho que ele é muito pequeno pro jogador que a gente precisa na posição 4. A gente tá jogando com um cara de 2,10. Não sei. Agora, eu acho ele defensivamente um valor assim desse time. Assim, depois até eu postei, né, no Twitter que a impressão que eu tive pelos 2 minutos só jogados pelo Lucas é que ele entra na lista de, pô, talvez eles possam ser cortado, que não estava na minha, né? Eu tinha colocado duas possibilidades, né? Uma para posição ala e uma para posição do big, vamos dizer assim. E na disputa pelos bigs eu tinha colocado os grandes, né? Eu considerava o Felício, se não tiver problema físico, dentro. Então eu colocava Tim barra Felipe barra Jaú, uma briga para posição 5, mas podendo ser 4, e uma briga para 3, 4 ali, que era entre Gui, Didi e de novo Jaú. Então, assim, se o Didi, claro, se o Jaú for cortado em uma, não pode ser cortado na outra, mas eu achei que estava assim. Com o jogo de hoje, a impressão que o Lucas Dias entra nessa disputa, eu não imaginava isso. E o Tim sai? Acho que não tem a menor chance do Tim ser cortado, cara. Pelo que ele tá jogando, pelo que ele jogou hoje, fisicamente como ele tá, o chute dele é muito bonito. Achei que chutou pouco, né? O cara chutou 3, matou 3, tem que chutar 15, pô. Pra poder chutar 9 de 15, tá bom. O cara que chuta 3 e para, Lucas, não pode. Tem que continuar chutando, pelo amor de Deus. Até errar pelo menos 5, aí pode parar, porque o aproveitamento ainda Você tá acha bom. que ele não deixou assim, vou guardar alguns dos chutes pro Gustavinho querer ver mais meus chutes? Pode ser isso, ele chuta todas, ele Pô, Gustavinho mas fazer, teve uma já hora vi ali que tava tudo. precisando, viu? Tava precisando bastante, não tava dando pra guardar, não. Mas enfim, acho que tem uma briga ainda. Agora, essa novidade, isso é uma novidade, não tinha essa informação, não circulou essa informação. 4 jogadores não prontos fisicamente é um problema. Acho que a gente tem que tratar isso como um problema. 12 dias da competição, amistoso sendo jogado com 10 jogadores. Isso para mim é um problema, assim, até meio preocupante. Porque, enfim, é reta final de preparação, é 12 dias. São 12 dias apenas. E, pô, você vai para um jogo, eu não acho que tem que ganhar a qualquer custo, mas você vai com 10 jogadores, 9 se você pensar que o Lucas não jogou. Cara, o amistoso é justamente para jogar um monte de gente, assim. É para isso que servem os amistosos, sabe? Para jogar um monte, testar tudo quanto é coisa possível, assim. Enfim, vamos ter vários amistosos em dias sequências, né? Uma sequência curta, assim. Isso coloca outra dúvida, né? Por que começou tão tarde? Eu não sei. Eu até me perguntaram sobre isso, Lucas, no Twitter. Eu falei, cara, eu não entendo de periodização tática nem física. Eu não sei. A única informação que eu tenho é que boa parte das equipes estão fazendo amistosos. Tá fazendo, né? Boa parte está fazendo já há algum tempo. O Brasil começou pelo menos uma semana depois que a média geral. Isso vai fazer com que a gente tenha, para ter o mesmo número de jogos, que encavalar um monte de jogo ou menos jogos. Não acho que isso necessariamente seja um problema. Agora, há 12 dias do campeonato, a gente vai para um jogo sem o Raul, para a gente ver o Raul jogando com o Iago, o Raul vai estar na lista. O Raul tem que jogar com o Iago. O Raul precisa jogar com o Iago 10 jogos, porque ele não conhece o Iago, ele conhece de pessoa, mas ele não joga junto. Raul nunca jogou com o Iago. O Raul nunca jogou com boa parte desse time. A última vez que ele veio para a seleção foi em 2014. Então, assim, queria ver ele em quadra. Felício teve uma lesão gravíssima durante a temporada e não jogou mais. Ele tinha que estar em quadra. Como assim? Talvez volte. Talvez volte é um problema. Talvez ele seja cortado então. Porque ele não jogou, ele não joga desde aquela lesão dele. Aí ele se recuperou, ele tá melhor, tá treinando, mas não joga há muito tempo.
Além disso, né, outros nomes. Gui Santos. O Gui Santos não joga. Assim, o que a gente sabe do Gui Santos? Ele joga na G-League de vez em quando, jogou a Summer League muito bem, e já não tá dando para jogar. O Didi, há quanto tempo a gente não vê o Didi? Eu não vejo desde a Americup. Não sei se ele jogou algum jogo no meio do caminho aí pelo time dele da G-League. Esses caras tinham que estar em quadra. Esses caras que tinham que estar em quadra, entendeu? O Jorginho eu tô vendo todo dia. O Iago, todo mundo sabe que ele pode fazer. O Caboclo, todo mundo. Então, assim, me preocupa que a gente esteja indo para 12 dias do campeonato, vai subir a bola, sem saber muito bem como que o Brasil vai. A gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser isso do Etas, Iago e Raul. Como é que vai ser esse desenho? O Etas e Raul, eu entendo. Iago e Raul, como é que vai ser? Quem que fica com a bola? O Iago tá matando muita bola no spot-up, mas ele e o Etas já não é tão legal. Ele com o Raul funciona? Pô, legal. E aí o Benite, ele meio que sai da rotação quando esses dois saem, porque ele é o nosso melhor chutador saindo de bloqueio. Tá metendo muita bola, inclusive. Hoje meteu lindas bolas. Essas questões, Lucas, eu queria já começar a ver hoje, porque a gente está esperando para ver esse time, né? Você tá muito ansioso, Guilherme. Não tô. A semana passada, ano passado eu vi a França, semana passada eu vi a França, semana passada eu vi a Eslovênia, semana passada eu vi a Espanha. Faz uma semana que eu tô vendo a Venezuela apanhar de todo mundo. Então, assim, pra todo mundo tá vendo. Agora é hora da gente ver o nosso. E aí, no primeira chance de ver o nosso, 4 desfalques desse tamanho, para mim isso é um sinal que talvez um deles seja cortado. E talvez toda essa conversa nossa de, pô, talvez um cara alto para isso, um cara baixo para isso, um cara que tem essa. Cara, na verdade, talvez tenha que ir os 12 melhores fisicamente. Porque talvez a gente precise desses caras jogando dia sim, dia não. E o cara não tá aguentando. O cara tá sem jogar faz 6 meses e não tá pronto ainda. Entende? Então, a minha preocupação é essa. Confio no trabalho tático do Gustavo. Acho que a convocação é o que a gente tem de melhor mesmo. Acho que não ficou ninguém de fora e todo mundo foi. Então, assim, daí o que pode sair, beleza, vamos ver. Mas a minha maior ansiedade é um pouco. Tá, então esse amistoso vale ou não vale? Para algumas coisas vale, para outras não. Mas sim, é a ansiedade de quem quer que dê certo. Aliás, Lucas, a gente aqui no Café Belgrado precisa que esse time vá longe, né? Porque, enfim, é o Brasa Mundial só tem de 4 em 4 anos. Pelo amor de Deus. Gibas, é isso, né? A gente fica preocupado, mas foi dia de vitória, né? Foi dia de vitória, foi dia de. Tem que comemorar as vitórias. Tem que comemorar as vitórias, a gente não sabe quantas virão, né? Próximo jogo, por exemplo, já é um pouco mais difícil de ver uma vitória, né? Vai ser contra a Australinha. Então, vitória comemorada aqui no Café Belgrado. Acho que boas notícias, né? Saíram desse jogo. E lógico, né? As preocupações são inerentes, né? Ao basquetebol. Inclusive, Guilherme, temos mais notícias, né, de basquete nacional, por exemplo. Na última quinta-feira, existia-se, né, essa expectativa de que pudesse rolar uma reunião apaziguadora, né, entre CBB, LNB e com a notícia que a gente recebeu, né, que saiu, sei lá, uns 15 dias atrás, de que ia ter uma mediação da FIBA, né. O que aconteceu mesmo foi uma reunião improdutiva, onde CBB e LNB, né, não chegaram a nenhum denominador comum, assim, nenhuma das negociações avançou em nada, e a mediação da FIBA não era bem a mediação da FIBA, era apenas uma presença da FIBA, sabe? Assim, eles não estavam em posição de organizar a reunião, etc. Então, não avançou nesse aspecto, continua na mesma, né, o impasse, as dificuldades entre CBB e a Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB e tem organizado aí nos últimos 15, 16 anos, desde 2007, né? E o cenário vai cada vez ficando mais preocupante, ou cada vez mais incerto, digamos assim. E no meio disso, a FIBA sorteou grupos e começou a meter Brasil, uma interrogação, né? Saiu metendo umas interrogações ali no lugar onde o Brasil. Eu recebi de um grande amigo nosso, francano, falando assim, o grupo saiu igual do ano passado, né? Porque o Franca enfrentaria o mesmo time do ano passado, acho que foi isso. Falei, cara, esse grupo vai estar difícil pro Cruzeiro, né? Ele ficou assim. Enfim, não tenho ideia de pra onde isso vai, só sei que no mesmo
No dia seguinte dessa reunião improdutiva, o NBB divulgou o campeonato com um número recorde de participantes, 19 equipes, e, com transmissões já anunciadas, calendário. E também, Lucas, com a sua competição intercontinental, Interligas, vai ter Interligas com equipes profissionais, as equipes ainda estão sendo confirmadas, porque, enfim, não deve ter a elite, né? Deve ser uma espécie de... Não deve ter elite internacional, né? Nem do Brasil, nem do NBB. Okay. A ideia não é essa, porque imagino que eles estão batalhando pela vaga nas competições FIBA. Então, vai ter só quanto time. Interligas é só Brasil e Argentina, e também não vai ter os melhores times da Argentina. Vão ter, assim. Como é que é aquele campeonato que o Mourinho ganhou? Esqueci o nome agora, né? Mas esse tipo aquele. Conferência. Isso. Por enquanto é isso, né? Acho que por enquanto o Interligas não é um super campeonato que vá substituir Champions Então, tipo, League. não vai ser o time da LDB do campeão. Vai ser o melhor time de um time que ficou lá para trás. Isso, não é para trás, médio ali, né? Não vão ser os top, porque são 3 para Champions e 3 para Sula, né? Então, do sétimo em seguida, então vão vendo quem que vão ser os times, porque aí também tem a ver com o calendário dos times, não tá confirmado ainda, ou se tá, ainda não tem essa informação, mas vai ter esse Interligas, vai ser o torneio, por enquanto, é o único torneio que a gente sabe que vai ter time, quais são os times brasileiros, a gente não sabe, né? Mas que vai ter time brasileiro. Esse outro a gente não tem a menor ideia, né? Os principais a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Não tem a menor ideia. A gente sabe que o Franca vai jogar o Mundial, né? Isso sim, porque enfim, né? Pelo amor de Deus, também, né? Tem até revoltas aí só de pensar o contrário disso, Lucas. Caiu o mundo, Guilherme. Caiu o mundo, apartamento de cima. Deus. Gibas, seguinte, tem mais notícia de seleção brasileira, viu? Preparado? Al Hilal. Ih, rapaz, era o Neymar mesmo. Botou a mão no bolso e falou, pô, Neymar com o Jorge Jesus, quero ver, né, se o Neymar vai correr agora ou se o Jorge Jesus vai parar de dar piti na linha lateral, né, quando o cara não marca. Então, Gibas, isso aí o Brasil precisa ver, né, Neymar com o Jorge Jesus, e o Hilal foi lá e fez isso acontecer, né. Contrato aí monstruoso. Eu achei que ia ser no Mengão essa parceria, velho. Contrato, quem sabe daqui a 12 anos. Contrato monstruoso, 320 milhões de euros por 2 anos, né? Contrato bilionário aí para o menino Ney. E acho que, assim, o Café Belgrado, o primeiro episódio dele foi falando quem é o Neymar da NBA, né? Então, se o Neymar faz um movimento desse, é meio anti personagem, a gente não, pelo menos, comentar aqui no episódio, né? Tem que comentar. Tem que ir pro título do episódio, Lucas? Você acha que vai? Tem que ir. Seleção. Inclusive, você tá com a camisa do Al Hilal? É isso? Não, é parecida, né? A única camisa que eu tenho parecida com a do Al Hilal. Caraca, então... eu juro que eu achei que era a camisa do Al Hilal. Eu falei, cara, onde que o Lucas arrumou essa camisa do Al Hilal? Isso aí é. Cara, eu vou por um caminho. Sabe que eu sou um hater, né? Assumido hater do Neymar. Não gosto dele como pessoa. E com o tempo fui perdendo o gosto dele como jogador também. Primeiro na birra, porque, enfim, é rival, né? Então, tudo bem eu não gostar, mas sabia que jogava muito. Aí, com o tempo, comecei a achar o jogo dele um pouco improdutivo, embora super craque e tal, né? Mas, enfim, já falamos bastante sobre ele lá na Copa e tal, não vou entrar nisso. Agora, sabendo disso, eu vou por outro caminho, Lucas. Assim, cara, é muito dinheiro, velho. Eu tava até comentando... Exatamente o mesmo caminho dele, Guilherme, né? Bem um outro caminho. Não, um outro caminho do que boa parte das pessoas tem falado do Neymar, desperdício de carreira, blá, 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 blá. Cara, eu sou muito fã do Luca, né? E eu acabei de ver uma notícia do técnico da seleção italiana, que simplesmente lá, o Roberto Mancini, simplesmente, o Mancini que foi assistente... O Mancini que fala, que come pasta, né? Isso. Porque temos aqui o Mancini também. Tem. E os dois, curiosamente, tiveram como auxiliar Silvinho, né? Olha os dois aí. Mancini e o Mantini tiveram Silvinho de auxiliar. Cara, o cara acabou de largar a seleção do próprio país, em vias aí de disputar uma Euro, né? Pra ser técnico da seleção saudita por 40 milhões de dólares. E aí eu fui ver, cara, quem que ganha isso? De euros. Falei, cara, quem que ganha isso na NBA, né? 40 milhões de euros. Daí eu fui ver o salário do Luca, né? 43 milhões de dólares.
Cara, imagino que até mais, então, né? Não convertia tempo, mas acho que dá mais. Acho que o euro tá apanhando pro dólar, viu, Gui? Você tem uns aninhos. Tá refletindo? Tá, mas Tá. assim, é a mesma faixa, né? E aí eu falei, cara, o cara vai ganhar o que ganhou o Luca, né? Aí eu parei, eu tô rindo disso tudo, né? Porque quanto mais o Neymar foi relevante pra alguém que não gosta dele, é melhor. Mas assim, aí eu falei, cara, mas o jeito que eu sou muito fã do Luca, né? O dia que esse sauditão se meter no basquetinho, a gente já viu o Giannis, né? O Giannis ficou muito empolgadíssimo, cara. É. Muito empolgadíssimo, é ótimo. Ficou muito interessado na proposta do Mbappé, por exemplo. Cara, e se o meu maior ídolo do momento, que agora é o Luca, for parar numa parada dessa, eu fico como, velho? O que eu vou falar, À né? frente do Lucha? Hoje tá um pouquinho à frente do Lucha. Então, assim, cara, é muito dinheiro. Eu não vou fazer conta com. Cara, 150 milhões de euros por ano. 160 aqui, você tem mais 10 milhões de gente Esses chorinho. 10 milhões e dava pra comprar o Café Belgrado. Só esses 10 milhões, né? Talvez até 0,1% desse dinheiro. Enfim, velho. Cara, os caras entraram numa vibe assim que é. Ah, ele tem que buscar o legado. Que legado, velho. Que legado. Para com isso. O cara vai ganhar o dinheiro dele lá, vai fazer o que ele quiser e segue a vida. Agora, de fato, né? É um movimento que eu acho que não acabou, né? Do Sauditão. Acho que a gente aqui não precisa estar em papel de comentar o quão o esporte tem sido usado com papéis políticos, né? Interesses diversos. E nesse caso é objetivamente um Estado autoritário que usa dinheiro do Estado para fazer diplomacia com o esporte, enfim. E tem todas as contradições do mundo, etc, etc. Agora, especificamente o caso do Neymar, né? Tá chegando numa idade em que, cara, talvez o que ele faça no Sauditão seja muito legal de acompanhar. A gente vai ver uns highlights. Pô, o Vina fez um gol lindo na estreia do campeonato esses dias, né? Então vai ter esse tipo de entretenimento aí, né? Eu gosto muito das duplas, né, Lucas? Por exemplo, Romarinho e Benzema. Porra, se não fosse o Sauditão, eu não quero ver um campeonato desse, né? Aí gols da rodada. Você viu que o Michael fez um gol e imitou o Cristiano Ronaldo na frente do Cristiano Ronaldo? Cara, esse tipo de entretenimento meio exótico que é uma vibe meio esquisita, né? Agora vai ter o Neymar pra estar nessa confusão aí. Cara, ele vai ficar ainda mais rico, né? Agora, ele chega ao esporte alternativo, vamos dizer assim, né? Ao mercado alternativo, antes que o seu par da NBA, né? O Kyrie não foi à China, como muita gente imaginou que aconteceria. E se abrir o Sauditão, talvez eles sejam um dos primeiros, né? Mas já tem gente que se ofereceu antes, inclusive LeBron. Então, enfim. Lucas. Gibas, Vou torcer cara. contra, né? Vou ter que torcer contra o Hilal agora. Pois é, o Hilal tava com um time tão legal, né, velho? Mas acho que o importante, Guilherme, aí é abrir a mente, né? Vai ser, como você falou, né? Temos duplas aí que, poxa, não se imaginava, né? Rola um Bruno Viana aí num grande time, que eu não lembro mais qual é o grande time. Foi o do Vina. Foi o do Vina. Ele não foi nem pro banco, velho. Acho que eles estão se livrando dele. O meu medo é ele voltar pro Flamengo, né, Guilherme? Então, assim, tem um mercado novo aí no meio. E, cara, se voltar ao Intercontinental, porque o Mundial esquece, né? Porque com esses times aí, o Brasil não vai fechar mais nem final de Mundial. Mas se volta ao Intercontinental, se os caras ficarem tirando aí jogador de todo o time, pô, precisa tirar o Haaland, tirar o De Bruyne e o Ederson. É o Ederson, o goleiro do City? Já dá jogo, né? Já dá jogo aí. Então, vamos ver para onde é que vai, né? De repente, o Mundial só com um time americano e europeu seja o caminho para o Brasil voltar a vencer o Mundialzinho. Mas, Gibas, assim, Neymar vai caminhando, né, para uma fase menos preponderante, né? Pelo menos na seleção brasileira e no imaginário popular também. Acho que, assim, poucas ilusões de que Neymar vai ser o grande jogador do mundo, né? Existem e persistem aí depois dessa nova mudança. E rescaldo, inclusive, no alto escalão do mundial, né, do futebol,
Porque assim que o Neymar falou que ia para a Arábia, o Mbappé falou: quer saber, velho? Tô com vontade de jogar o Campeonato Francês de novo, né? Não sei de onde veio essa vontade, né? Mas aparentemente o Mbappé e PSG estão em negociações aí para que voltem a acontecer, né? Volte a acontecer essa dupla, diferente de James Harden em Filadélfia, que a gente vai tratar em breve aí sobre esse assunto. Mas, Gibas, seguinte. O que torna, Lucas, só para completar, o Mbappé é um dos meus jogadores favoritos, né? Mbappé, com esse movimento anti-Neymar dele, sequencial, né? E o craque que ele é também, né? Não só por isso, enfim, por como joga o Mbappé. O foda é que ele vai ficar no francês, né? Cara, vamos assistir o francêsão. 1000 passes do PSG com o Luiz Henrique. Toca, e Mbappé mete caixa, velho. Nós vamos buscar a Champions, hein? Anota aí. Eu meti o nós, porque agora eu sou PSG. Okay. O meu PSG com o Luiz Henrique e Mbappé, nós vamos buscar essa Champions. Anota aí, pode anotar. Todo mundo sabe que não vai acontecer, né, Gibas? Ó, seguinte. Quer valer um dinheirinho na Catel? Tem chance, questionamento, né? Tem chance de rolar uma Superliga agora mundial? E aí, Real Madrid, Al Nassr, Al Hilal, Inter Miami? Não. Ok. E se os caras perderem muito dinheiro agora? A Champions o pessoal não tá assistindo tanto porque os grandes craques estão na Arábia. Aí o Florentino, pô, vamos refazer a nossa Superliga, cara, que todo mundo vai ver. Tem chance? Cara, assim... Qual super craque da última Champions League foi pra Arábia? Cara, aí eu teria que saber o nome de todo mundo que foi para a Arábia, mas não foi uns caras bem craque? Foi bons jogadores, né? O Mahrez estava jogando no final da Champions League e tal, mas acho que não, na Champions League ainda não coçou. O que pode acontecer é tipo, pô, a La Liga tá dando menos audiência do que o Sauditão, porque os caras meteram um Ronaldo contra o Neymar na hora do Sevilha contra a Alavés, sei lá. Mas assim, acho que a Champions é muito intocável, né? Acho que nesse caso não tem drama, não. Então sem chance na Superliga ainda. Eu acho que, cara, a chance de uma Superliga talvez resida no fim do espanholzão, né? Acho que o espanholzão acabando, o Florentino tem essa moral, né? Florentino, se alguém for fazer essa Superliga, é o Florentino Pérez. E, cara, o espanholzão, né? Já é ele é o cara. Então, assim, o espanholzão precisa dar uma ruída, né? E acho que isso, não sei. Mais fácil ele meter o Real Madrid na Premier League. Eu sou inglês agora. Sabe o que é mais fácil acontecer, Gibas? O quê? O ouvinte apoiar o Café Belgrado, né? Isso é muito fácil. Realidade. Será porque que é mais basta ir em cafébelgrado.com, calma que eu vou chegar lá. Basta ir em cafébelgrado.com.br que você consegue apoiar facilmente o Café Belgrado até final de agosto. Os valores são de R$ 9,00, né? Para você ter primeiro, apoiar o Café Belgrado, ajudar a manter o projeto e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo de áudio que a gente faz, né? Séries especiais para os nossos apoiadores. E a partir de R$ 20, né, você vem para o plano Insider, né? Plano que te dá todas as benesses do primeiro plano, mas ainda assim te coloca no grupo do Telegram do Café Belgrado. Quando a gente faz episódio com voz dos ouvintes, né? É com essa faixa de apoio, né? O pessoal que está lá no Giannis vai pro episódio do Povo, né? Que normalmente acontece dia de sexta-feira, em algumas sextas-feiras especiais. Então, tem mais coisa ainda para quem apoia com um plano de R$ 20, e o principal é que você apoia mais o Café Belgrado, né? E o Café Belgrado precisa muito de vosso apoio. Temos perdido bastante apoio, né? Off-season é normal, a gente sabe que acontece, né? De prioridades, mas se você puder chegar cobrindo, né? Os que saem do Café Belgrado, você ajuda o projeto a se manter. Nos dias, na sexta e no sábado, Guilherme, basicamente não apareceu ninguém, né? Essa é a realidade, que é a realidade dura do Café Belgrado. Tivemos um apoio depois do podcast na sexta-feira, né? Foi do Felipe Silveira. No sábado também a gente teve apenas um apoio ou nenhum apoio. Deixa eu só conferir aqui. Acho que a gente teve um apoio no sábado. Não teve apoio no sábado, não. Nenhum apoio no sábado. Mas no Dia dos Pais, algumas pessoas lembraram, poxa, o Café Belgrado, né? Os caras são pais, né?
né? E aí veio o Douglas Cardoso, muito obrigado, Douglas. Porra, Leandro brilhou, Santos, né? Apoiador Adam Sandler. Rodrigo Ávila, também todo mês vem com Belgradão. Pedro Dantas, chegou de Giannis, o Pedrão. Isso já hoje, né? O Pedro Dantas. O Thiago Lima, apoiador da Sandler, também chegou hoje. E o Bernardaço, né, também apoiou hoje pela manhã o Café Belgrado. Quem apoiou agora em agosto, Gibas, vai pagar R$9 até o final do ano, ou R$20 até o final do ano. Quem apoiar a partir de setembro, a gente vai ter o nosso primeiro reajuste desde 2018, né? Finalmente nos rendemos aí, né, ao grande cartel do reajuste, né? A grande política de reajuste que o mundo implementa desde quando começaram a trocar mercadorias, né? E aí a gente vai ter nosso primeiro reajuste, apoio de 9 vai passar a ser de 12, o apoio de 20 vai passar a ser de R$23, né? Número do Jordan e número, por exemplo, do Ja Morant, né? O número do LeBron e sei lá, alguém mais que joga com a 12, Guilherme. Quem mais joga com a 12? Pô, Dwight Howard? Fala um goleiro aí que joga com a 12 que você gosta. Você jogou com a 12 por muito tempo, cara. Pois é. São esses apoios, né, que vão passar a existir, mas se você chegar ainda em agosto, você mantém o mesmo valor até o final do ano, e só no final do ano vai girar, né? Vai girar a roda da economia do Belgradão. É o convite, né? cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado, estamos apelando porque precisamos. Gibas, algum destaque final aí, de repente? Tenho dois. Eu queria falar o seguinte, no Dia dos Pais, o Vascão trouxe o pai, né? Esse era um desses. Esse era um dos meus destaques finais. Depois que a gente pediu ajuda pra ONU... Foi brincadeira, Lucas. O impacto foi brincadeira. É impressionante. O Vasco já fez gol, contratou... Cara, o Payet é o único jogador com mais de 100 gols e 100 assistências da história da Ligue 1. Simples assim. Simples assim. O Vascão ganhou em casa, né? Ganhou em casa e fez o primeiro gol em casa no campeonato. Lula pediu apoio pro Vasco. Que curioso que ele pediu pro Corinthians apoiar o Vasco, né? O Corinthians não venceu o Vasco, porque o Vasco estava precisando. Mas ele tem influência, né, Gibas? Então, assim, e muita coisa... oferecendo o Nainggolan pro Vasco, né? Aí... Caralho, ninguém segura mais. Né? Cara, preciso muito do Vascão bem, velho. Preciso muito do Vascão bem. Mas não é esse meu destaque final, então, não, que você já usou. Lucas, hoje, anota aí, hein? Hoje tem Vasco, hein? 21 horas vamos ganhar esse jogo. Verdade. E acabou o Vascão, você vai lá no grupo do Giannis, que você vai ter a informação de como fazer para assistir Bahamas e Cuba, Lucas. Bahamas e Cuba, estreia de Bahamas no pré-olímpico. Hoje eles enfrentam Cuba. Vai ter Ayton, vai ter Eric Gordon, vai ter Buddy Hield e vai ter grande elenco, né? Já em terras argentinas, isso? Sim, já é o pré-olímpico. Já começa hoje. Hoje tem ainda Ilhas Virgens e Chile, Uruguai e Colômbia. Será que TIC Sports vai transmitir? Cara, muita gente tem acesso aqui. Vou informar como faz para assistir, né? As pessoas. Okay. Vou informar. E aí, Lucas, na quarta-feira, dia 16, às 9h10 da noite, espero que essa hora o Corinthians já esteja vencendo o Tricas, ou pelo menos segurando o empate, o São Paulo. 9h10 da noite. Difícil, viu? São Paulo tá muito Não, forte. Eu acho que o São Paulo vai macetar o Corinthians com Lucas e Rames Rodrigues. Bahamas e Argentina, Lucas, eles estão no mesmo grupo. Olha que crueldade. Agora, sim, se vencer hoje, Bahamas já garante pelo menos o segundo lugar. E aí enfrenta o primeiro do outro grupo. Se vencer, aí enfrenta o grupo de lá, né? Tem Chile, Colômbia e Ilhas Virgens. Colômbia a gente sabe que costuma tumultuar. Então, se vencer o Brasil, a semifinal é no sábado e a final no domingo. Só uma vaga daqui para o pré-olímpico. Esse é um pré-olímpico. Então, assim, para disputar o pré-olímpico mundial, tem que conquistar esse torneio pré-olímpico das Américas. Essas são todas as equipes que não conquistaram a vaga nas Olimpíadas para o Mundial e que, por isso, não vai poder nem concorrer à vaga à Olimpíada direta via Mundial. Então, vai ter que disputar esse acho que não são todas, acho que são as 6 melhores só. Isso. Todas as que conseguem jogar, né? Porque tá faltando aqui Paraguai, por exemplo. Acho que teve um pré-olímpico. Não, só passaram 6 do
Ah, Eu foi? lembro de O ter, eu Bahamas lembro de tinha ter passado, lido. então? Isso. Eu não lembrava que o Bahamas tinha passado. Bahamas jogou com o Buddy Hield alguns jogos, né? E de vez em quando eles ganhavam. Ah, verdade. E ele deve ter feito a cabeça de geral pra colar com ele agora. E Porra. agora, Lucas, se a Argentina não vencer esse campeonato, que está sendo jogado em casa, né, em Santiago del Estero, simplesmente está fora da próxima Olimpíada. Assim, se quer disputar o pré-olímpico. Aqui é assim, já daqui não passa, né? Se não passar esse aqui, não vai disputar o pré-olímpico mundial. Lembrando, a Argentina vai a todas as Olimpíadas já há algum tempo. Acho que 2000 foi a última que eles não foram. Eles vão Talvez e muitas vezes medalham, né? Ainda tem isso. é isso. Chega a Medalharam em Final Four. 2004, foram semifinalistas em outras, né? E, pô, atual vice-campeão do mundo, né? Enquanto não tiver o Mundial, eles vão ser o atual vice-campeões do mundo. Então, quem gosta aí da Argentina pode torcer para a Argentina. Quem gosta de Bahamas pode torcer para Bahamas. Vou ficar bem atento a essa competição, viu, Lucas? Começa hoje. Os outros pré-olímpicos já começaram. Bahamas conseguiu liberar o Eric Gordon já, né? Então já Conseguiu. tá indo com o Já Eric fez amistoso. Gordon, Já fez amistoso. Ayton, Buddy Hield e Kai Jones. Os 4 Kai jogadores Jones. NBA ativos na NBA. São 4 jogadores ativos na NBA. Isso. Os outros também estão rolando, né? A Turquia é favorita no seu. A africana, a Nigéria, né? Que não está na Copa do Mundo, está disputando e tem sido bem duro, assim, mas acho que vai conseguir. Vai começar hoje também. É hoje? É hoje também. Começa hoje também. Vai ter times bem duros, viu? Vai ser bem legal de acompanhar. E tá tendo A Europa dá 2 vagas, viu, Gibbs? São 2 da Europa, 1 da América. São 2, né? Tem outra vaga, outro pré-olímpico que está sendo jogado na Polônia e Estônia. Esse tem até Portugal. Portugal tem refletido, viu? É uma pena até. Hoje vai pegar a Hungria. Esse também está jogando. Nesse tem a Tchequia como grande favorito. Mas, claro, a Polônia foi a equipe que eliminou o Luka Doncic, né? Da Euro passada. Por enquanto, Israel está invicto. E Bielorrússia e Polônia venceram cada um jogo. A Tchequia perdeu para Israel. Esse grupo também tá bem pesado, tá bem legal de acompanhar. Tchequia. É isso. Mais algum ponto, Lucas? Nenhum ponto, Gibbs. Só fiquem atentos porque Café Belgrado deve trazer um dossiê Harden, né? Nos próximos momentos aí, nas próximas horas. Então fique atento no feed. Quem sabe você vai tomar distraído aí. É só uma informação que eu não dei sobre esse último campeonato, né? A Bósnia levou para essa competição o Musa, o Luka Garça e o Jusuf Nurkic. 3 jogadores de elite da NBA, assim. O Garça nem tanto, mas o Musa nem tanto, o Gaza nem tanto e o Nurkic nem tanto mais. Não, o Musa joga, eu ia falar elite FIBA, né? O Musa joga no Real Madrid. O Luka Garza foi uma super estrela universitária e tá tentando virar jogador NBA. E o Nurkic, um jogador bastante consolidado aí no cenário NBA, ganha um baita salário. Então, é um time de respeito. Venceu o nosso Portugal ontem, né? Estreou com vitória no nosso Portugal. Hoje, 3h30 da tarde, é o jogo do dia. Não consegue levar o Neemias, velho. É foda. Pô, é duro, porque o Neemias não tem o contrato massa ainda e os caras não levam ele, velho. Fico irritado às vezes com essas coisas, né? Ele podia ter ido só pra humilhar o Nurkic, né? Só tipo, o que eu faço mostrar, com o Nurkic? Exato. E eles perderam só por 9, cara. Se tivesse um Neemiazinho aqui... Você acha que o Neemias não faz 10 pontos? Se ele faz 10 pontos, a gente tinha ganhado. Não, se ele não fizer 10, ele evita pelo menos uns 5, né? Então já ganha, dá pra abrir até uma vantagem aí. O Travante Williams... se ele dá 2 tocos, Gibbs, já tira 4 pontos da Bósnia, né? É isso. O Travante Williams é o jogador estrela de Portugal, que inclusive acaba de acertar com o basquete ACB. Então, para quem curte aí um basquetinho europeu, hoje, então, vou repetir, hein? 3h30 da tarde, é o grande jogo de hoje, é o grande jogo FIBA do dia, Bósnia e Polônia, esse é o jogo, velho. Não é mais Bahamas e Cuba? Cara, Bahamas e Cuba é mais assim, entretenimento, né? Mas a gente espera que Bahamas esteja forte o suficiente para não ter muita conversa. Quer que Bahamas destrua Cuba? Você é contra Cuba? Pô, jamais você contra Cuba, né? Jamais você contra Cuba. E Colômbia tem aquele nosso amigo que você gosta bastante dele, Lucas, que jogou lá em American Cup, que você ficou mal amigo dele. O Van Vliet colombiano? Não, o outro, o pivô. O Echevique.
Echenique, né? Echenique. Echenique, o cara é brabo, hein? Felipe Echenique. Ele é bom jogador, né? Jogou no NBA, não foi Clippers, uma coisa assim? Foi. Ele era muito amigo do Lucas Odom, né? Era muito amigo. Então vai jogar hoje também, viu? Então, pô, esse assim é pra quem curte um basquetinho latino, a partir das 7 ficar atento aí. Quem é do Giannis, ficou interessado? Me marca, fala, Gibas, como é que eu faço pra assistir que eu posso ensinar os meios legais, né? Muitas transmissões legais aí. Você viaja pra Argentina. Né? Tem um courtside, né? Courtside, enfim. Dá pra ter. Cara, inclusive nós temos um apoiador, o Dani, que mandou mensagem. Ele, se eu entendi direito, ele mora em Buenos Aires. E ele, quando ficou sabendo dessa seleção de Bahamas, cara, ele ficou muito no hype de ver Bahamas. E, pelo que eu entendi, ele é um grande fã de Deandre Ayton, velho. Porque ele falou assim, que quer ver muito o Deandre Ayton em loco, né? E ele falou, cara, não tem voo para Santiago del Estero, que é onde vai ser. E o ônibus são muitas horas e eu não sei como é que vai ser para conseguir ingresso. Ele mandou esse drama, né? Dani, algumas horas depois ele mandou, já tá tudo comprado. Vou ver em loco mata-mata. Acho que ele vai no final de semana, então. Espetacular. Então, Dani, depois você manda aí fotos e histórias desse jogo aí, que vai ser demais. Acho que é isso, Lucas. Acho que eu até falei demais quando você tá aqui, não. Valeu? Valeu, Gibas. Valeu, pessoal, população. Apoiem o Café Belgrado, hein? Essa musiquinha aqui que vocês estão ouvindo do Pingado. Pingado.